Se você consome conteúdo sobre negócios, provavelmente já ouviu mais de uma vez uma grande mudança na forma como os consumidores compram. Embora tenhamos muitos jargões no mundo do marketing, outro termo está crescendo em popularidade em resposta a essa mudança, o chamado marketing omnichannel. A experiência moderna do cliente é de facilidade, é de personalização, é de perfeição. Em um mundo, digamos, né, digital first, não é mesmo? Os clientes de varejo esperam que sua navegação, suas compras e descoberta de produtos sejam adaptadas às suas necessidades, independentemente do canal de vendas que estão usando ou que eventualmente já usaram no passado. Os dias em que os esforços de marketing se concentravam em uma estratégia de varejo direta e de canal único são uma memória distante para muitas empresas. No episódio de hoje, vamos analisar os principais elementos que formam o marketing omnichannel e lhe apresentar um passo a passo para que você possa implementar essa estratégia fundamental em seu negócio. E para nos ajudar, recebemos aqui um convidado especial no Papo de Marketing. Professor Vitor Corte Real, professor doutor, publicitário e coordenador do curso de Artes Visuais da PUC Campinas. Seja muito bem-vindo ao Papo de Marketing, Vitor. Valeu, Theo. Valeu, Gino. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Espero poder contribuir com o programa, com o podcast, que já vem, acho que é na terceira temporada, né? Então é uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Espero que para os ouvintes, para os espectadores, enriqueça, né, o universo todo que vem fazendo parte, né, do dia a dia de quem trabalha, atua na área de comunicação, do marketing. Então, bora falar de Omnichannel, mas um monte de coisa boa hoje aí. Valeu. É isso aí, Vitor. Seja muito bem-vindo. E Theo, é aquela coisa, né? Uma pessoa com um sobrenome desse, a gente sabe que está em boas mãos, né? Corte Real, Corte fala a Real, verdade, né? Olha só. Então, aí a gente já sabe assim, que estamos em boas mãos. Eu brinco que é bom para pedir empréstimo no banco, esse tipo de coisa, engana, né? Parece que é da realeza, mas não é nada, nós somos proletário da comunicação, peão da educação, do ensino, né? Nós somos... O nome está ali, mas a gente rala a sua como todo bom trabalhador brasileiro. Olha, daqui a pouco... Muito modesto, né? Muito modesto. Olha, daqui a pouco a gente já pode até abrir uma firma aqui, ó, Monteiro Belli Corte Real. Olha aí. Tá vendo? Imponente. Quase lá. Hashtag fica a dica, né? Pô, tá aí. Vamos deixar a ideia na manga. Vai ser uma honra, bora lá. Muito bom, Vitor. Portanto, fiquem conosco, ajuste o seu fone e aumente o seu volume. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. Bom, antes de começarmos, vamos esclarecer algumas coisas. Olha só, muita gente confunde os termos multicanal, omnichannel, enfim. Eles até soam como a mesma coisa básica em termos de interações com clientes, não é verdade? Em certo sentido, eles são de fato os mesmos. No entanto, ambos, até certo ponto, fazem uso de vários canais de marketing e também de varejo, como compras na loja, um aplicativo para o smartphone ou tablet, um mercado online como a Amazon.com, suporte ao cliente em mídias sociais e por aí vai. Porém, é aí que as semelhanças terminam. E, além desse ponto, existem algumas diferenças muito importantes. Gino, vai daí. Beleza, Theo. Então, bom, você já disse que ambas as estratégias, né, podem empregar vários canais de vendas. Então, quais são essas diferenças? Vamos a elas. Então, vamos falar um pouco sobre o multicanal, né? Então, resumindo, a estratégia de varejo multicanal, ela usa vários canais de venda, só que separados, certo? E esses diferentes canais de vendas, eles podem funcionar perfeitamente bem para orientar os clientes em potencial no processo de compra, mas infelizmente eles existem, né, e operam de forma independente. Isso significa que os clientes podem se sentir que a experiência geral de compra com o varejista é desajeitada e desatualizada, não é? Isso faz sentido, Vitor? Eu acho que vocês colocaram bem, no sentido de que são termos que aparecem juntos, né, ou até como sinônimo em alguns momentos, multicanal, omnichannel, mas na verdade não são sinônimos, né?
A gente vai falar um pouco mais sobre isso com o desenrolar do programa, mas só para antecipar alguma coisa, a visão que eu tenho é que no caso do multicanal, é a mídia que é o foco principal, é uma série de meios, né, de meios midiáticos de comunicação que procuram envolver o consumidor, o público-alvo, o target de alguma maneira. Enquanto no Omnichannel é a pessoa que está no centro, né? É ela que é o foco principal. Então, eu acho que tem de cara aí uma diferença que uma coisa é você procurar trabalhar com diversos canais de maneira integrada, né? No caso do multicanal, muitas vezes sem entender exatamente o público nesse contexto, enquanto no Omnichannel é um avanço dessa estratégia que a pessoa está no centro, né? É ela que é o agente principal nesse contexto. Então, como você colocou, Gino, a questão do risco, né, de parecer desajeitada, é muito próprio de quando algumas marcas, algumas empresas querem estar ou seguir uma vanguarda, né, e vem esses termos aí, falar, preciso entrar nisso também, preciso me modernizar, preciso estar como outras empresas, outras grandes marcas, enfim, têm feito, e às vezes se aventuram sem um devido sem uma devida preparação profissional, acompanhamento profissional, orientação profissional. Eu acho que talvez isso pode ser um dos grandes riscos, tentar fazer de maneira caseira, meio de qualquer jeito, deixa que eu faço isso, porque eu tenho aqui na minha equipe uma pessoa que mexe bem no Instagram, uma outra pessoa que sabe enviar bons textos no e-mail. Então, vamos pôr esse pessoal aqui mesmo para tentar atingir o nosso público usando multicanais, né? Que nada mais é do que isso, esse termo que é isso, que é dessa maneira, atingir o público usando diferentes frentes, que é diferente também de outros termos como cross-mídia, transmídia, que se tiver tempo a gente também pode falar um pouco disso aqui também hoje, mas o multicanal não tem o risco, né, que eu vejo, é essa integração ser feita de uma maneira caseira, vamos dizer assim, porque, de repente, você tem na sua equipe alguém que tem um bom perfil de Instagram e ele lida bem com esse perfil na sua conta pessoal, é muito diferente da conta comercial da empresa, né? E aí usar Instagram, Facebook, LinkedIn, um e-mail marketing, uma estratégia num display digital no próprio ponto de venda. Enfim, são coisas que é importante ter uma integração. Por quê? Porque tem formatos próprios, tem um timing próprio, né? Então, o tempo não é só, por exemplo, a gente pensar no Twitter, que tem um número de caracteres limitado. Então, essa é uma limitação técnica daquele suporte que comporta num tweet X números de caracteres, enquanto no Instagram você pode pôr tantas fotos num carrossel. Então, tem limitações técnicas nesses diferentes canais. Mas, além disso, tem a limitação que é mais sensível, que é do estilo, né? É o estilo. Então, essa é uma preocupação que eu acho que a gente precisa ter numa estratégia multicanal, né, de comunicação, pensar em como utilizar esses canais com uma linguagem que se adeque de maneira pertinente para cada um desses diferentes canais. Tem tempos diferentes também, porque você tem horários nobres diferentes em cada um desses canais. Então, de repente, programar as inserções ao longo do dia, ao longo da semana, e você dosa, tal dia da semana vai entrar em tal canal, tal dia da semana vai entrar em outro canal, em outro horário. Eu acho que isso acaba proporcionando uma estratégia eficaz de multicanal, não desajeitada. Por quê? Porque você tem um planejamento e uma consistência. Eu acho que, para dizer o oposto do que seria desajustado, desajeitado, irregular, confuso, seria planejar, né? E planejar conseguindo testar também, monitorar, traçar métricas do que está dando certo, do que não está dando, e conseguir reagir rapidamente conforme uma mensagem não atinja exatamente aquele KPI, né, aquele índice de performance que a gente espera que ela atinja. Tá? Então, eu acho que é nesse caminho, tentar desvincular. Não é porque você tem na sua equipe alguém que tem uma boa interação nas redes pessoais dela, que ela vai fazer isso também bem nos canais, né, que a empresa utiliza para se comunicar com o seu público. Excelente, muito bom. Muito bom, Vitor. E como o Gino até comentou, uma estratégia de varejo multicanal, de fato, pode, né, parecer desajeitada e desatualizada. E como você, Vitor, muito bem ressaltou também, o remédio para isso, a solução prática é justamente planejamento.
Uhum. Agora, se nós colocarmos esse ponto de uma estratégia multicanal parecer desajeitada e desatualizada, como isso realmente pode acontecer? Por exemplo, digamos que um comprador eh, receba um desconto em um produto sobre o qual ele viu clicando no anúncio no Facebook, por exemplo. Mais tarde, não naquele momento, mais tarde, ele se lembra daquele item e faz a sua compra online na plataforma de comércio eletrônico da empresa de preferência. Até aí, tudo bem. Uhum. Mas cadê o desconto do Facebook? Ele não aparece junto com o carrinho de compras lá no checkout como o comprador poderia esperar se a experiência de compra tivesse sido integrada. Essa é a experiência de usuário potencialmente decepcionante para novos clientes. Imagina. É verdade, Theo. E talvez eles voltem e vejam se conseguem encontrar aquele ponto de contato anterior, aquele anúncio lá no Facebook. Mas você provavelmente perdeu um pouco do entusiasmo deles, né? E talvez, né, bem possível, a venda. É. Não, de fato. E quer ver outra estratégia multicanal perdida? Por exemplo, ó, um shopper, não sabe o que é shopper? É só acessar o nosso episódio sobre como usar o shopper marketing para influenciar as decisões do ponto de venda. Vai lá, que vai entender muito bem como é que funciona. Vai lá, Pois é, Chuchu, tá lá. é isso aí. Né? Pois bem, o shopper, né, já comprou, digamos, itens de um varejista online no passado, mas quando ele simplesmente entra na loja física da empresa e chega ao caixa com um item diferente, o vendedor pede suas informações de contato de novo, como se fosse um novo cliente para aquela companhia, em vez de obter os detalhes do perfil de dados do cliente já devidamente cadastrado. Aquela coisa, né, Vitor? Fala a verdade, né? Tem coisa mais irritante, especialmente em uma era com tanta personalização? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né, Theo e Gino? Porque o que a gente espera que o público, né, consumidor tenha é muito além da própria compra, né? Na verdade, a gente está falando de experiência, uma área que eu venho atuando com bastante intensidade hoje em dia, que é mais próximo do design, que é a área de UX design, né, que é do User Experience. Uhum. Se fala muito da experiência. E a experiência, ela está muito além do ato de compra propriamente dito, né? Então você tem todo um processo de concorrência, de pesquisa, de ofertas que vem antes. Aí se dá o ato da compra, seja físico ou no digital, recebendo na sua casa, ou indo retirar na loja, ou tá com o carrinho de compras e ali você tirar e pôr coisas no próprio estabelecimento. E tem o pós-venda também, né? Então essa Sim. lembrança para manter a fidelidade do público. Então, quando a gente fala de experiência, né, de compra, é muito além da própria compra. E isso determina, muitas vezes, o cara comprar uma única vez e ter uma experiência negativa e, na verdade, nunca mais comprar. Então, o que a gente fala normalmente é que uma boa estratégia de publicidade, propaganda, às vezes consegue, com sucesso, fazer uma primeira compra. E pode ser a última também, porque você não deu um acompanhamento. Quando a gente fala dessa questão do físico para o digital, tem coisas muito mais graves, na verdade, além desse desconforto, né, Théo? De, por exemplo, você comprar um Aham. produto, ele chegar na sua casa e você vai até a loja física achando que você vai ter uma atenção lá, o cara fala, não, você comprou da internet, se vira com a internet. Tem coisa Volta mais lá. terrível do que isso? Tem Nossa. coisa mais terrível. E eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aqui do público já devem ter passado por isso. Porque é a mesma empresa, como é que ela tem um comportamento no mundo digital e outro comportamento no mundo físico? Né? Como é Uhum. que a inteligência artificial que te atende no digital consegue ser tão eficaz e a pessoa de verdade ali no balcão da loja não consegue te dar a atenção que você espera, ou o inverso, né? Então a gente está falando disso. Primeiro, do físico para o digital, tem muitas incoerências nesse cruzamento de estratégias, de abordagem, de experiência com relação ao público. Então esse é um Uhum. ponto. E depois tem outras inconsistências no próprio ambiente físico, de uma loja para outra, que você vai na loja da sua cidade, por exemplo, e por acaso você está viajando, você quer ir na mesma loja em outra cidade. Se espera que você vá ter a mesma experiência. Também tem essa Sim. variação de uma loja para outra. Então, é uma preocupação para quem tem uma cadeia, né, de empresas e tal, manter essa preocupação de ter o mesmo tipo de abordagem, o mesmo treinamento, valorizar as pessoas que trabalham ali para estarem motivadas, para dar atenção com relação ao que o público espera, né, o consumidor espera. Então, é isso.
tem a questão do transitar, né, do físico para o digital, né, que precisa ter uma sequência de história, é aí que se Uhum. dá o que a gente chama de transmídia, né, é uma história que transcende ou transporta, ou ultrapassa, ou transcorre, enfim, todas as possibilidades de traduzir esse trans, que é de uma mídia para outra, de um canal para o outro, seja do físico para o digital, e a história, né, o storytelling de compra continua alinhado. Então, você começa essa relação com um produto que você deseja, porque ele apareceu lá na sua timeline, no seu feed, você foi seduzido ali em algum momento, começou uma história, né? É como o início de um filme mesmo. Essa Uhum. história pode começar ali, num post patrocinado no Instagram, e terminar no balcão da loja física, nem na sua cidade, numa outra cidade quando você estiver viajando, por exemplo. Então, essa história, esse storytelling do processo de compra e venda, que acima de tudo eu defendo que precisa ser respeitado, como uma narrativa mesmo, e essa narrativa precisa ser fluida, por mais que tenham altos e baixos, mas que no final das contas o the end seja satisfatório, né? Que realmente você adquira aquilo que você foi seduzido para adquirir, seja um serviço, um produto, Uhum. seja o desejo de uma marca, enfim, seja um presente para você ou para outro, enfim, o que quer que seja adquirido nesse processo, e que fique um gancho para os próximos capítulos, né? Que esses próximos capítulos continuem nesse processo de transmídia. Então, você continua essa narrativa que passa de uma mídia, de um canal para o outro, e o processo de relacionamento, né, entre públicos, consumidores e marcas e empresas continua intenso e se Uhum. renova com o passar do tempo. Perfeito. Mas isso é muito difícil, né, Theo? Isso é muito difícil, porque as empresas muitas vezes estão preocupadas em, acima de tudo, fazer a venda. E é só, como se fosse o ponto mais importante dessa narrativa que é muito mais longa e deveria ser muito mais duradoura, né? Muito bem. E tudo isso, né, mostra que a abordagem multicanal é tipicamente focada no produto, né, com todos os canais usando um funil de vendas tradicional para fazer com que os clientes comprem por meio do site de comércio eletrônico da empresa, né? Então, o foco está no fechamento de negócios e na integração de clientes. E é só, e é apenas isso, né? Isso, Só infelizmente. que aí, né, agora é que vem a parte legal, né? Nós abordamos aqui a estratégia multicanal, mas agora vem o mais interessante, que é justamente a estratégia omnichannel. Olha só, uma estratégia de varejo omnichannel exige basicamente que todos esses canais de vendas estejam plenamente conectados, que tenham uma aparência consistente e que qualquer um, ou pelo menos todos, se for possível, possam ser usados juntos para uma experiência perfeita, independente de como o cliente conheça o produto e, em última análise, até mesmo decida pela compra. Ao contrário do varejo multicanal linear, o Omnichannel está centrado no envolvimento com o cliente e, de preferência, num ponto específico em que ele se conecta à sua própria marca. E, em seguida, busca atender praticamente que quase que a perfeição às suas necessidades, uma vez que, né, ele ou ela possa escolher dispositivos diferentes e pular entre vários canais diferentes. Isso é diferente de esperar que os compradores sigam apenas uma rota direta de canal para poder comprar. Agora, Vitor, diga uma coisa, onde é que entra a comunicação em uma estratégia omnichannel? Boa, boa. Vamos lá falar do que é mais a nossa área mesmo, né? Porque muito disso que a gente está falando aqui, e agora chegando no ponto crucial que é do Omnichannel, tem a ver com sistemas, né? Tem a ver com Uhum, tecnologia, tem a ver com informática, que não é a minha área de atuação de origem. A gente arrisca um pouquinho, né, dessa coisa do código, dos algoritmos. A gente sabe que há uma necessidade de compreensão técnica e tecnológica com relação a isso, né, o que está por trás, ou como a gente fala no design, que é o back-end, né, aquilo que acontece por trás da fachada, né, no design, nas artes, na comunicação a gente trabalha mais com a linha de frente, que é o front-end, que é o que aparece para o público. Então, nesse front-end é onde está a mensagem, é onde estão as cores, onde está o design propriamente dito, né, é o ponto de contato que o público e as marcas se conectam, né? Então, só para dizer que, como você bem colocou, Theo, a pergunta é com relação à comunicação, né? Mas eu acho importante a gente
não deixar de mencionar aqui que tem algo por Sim. trás disso, né? Que é a parte sistema, a parte planejamento computacional, que também precisa nos ajudar do ponto de vista da comunicação, para que, por exemplo, quando uma palavra-chave ou uma tag, né, e você cria dentro da sua estratégia de comunicação essas palavras que você quer que, ao serem mencionadas num site de busca, por exemplo, despertem para o seu público alguma relação com a marca, com o produto, com o serviço que você está oferecendo. Então, há essa necessidade de taguear. Então, você está fazendo uma campanha promocional, por exemplo, para vender chocolate, tem um monte de coisa em torno da palavra chocolate, promoção, que vai muito além de Páscoa, por exemplo, de doce, de amor, enfim. Essas palavras, do ponto de vista da comunicação, são fundamentais de serem elencadas pelo profissional da comunicação. Então, se a campanha é para um produto X, numa época do ano X, buscar todas as palavras possíveis serem combinadas em torno daquela mensagem, para daí sim, no esforço com os profissionais da área da informática, que essas tags sejam colocadas nas linhas de programação, que sejam compradas, quando for o caso, né, num serviço de busca, num post patrocinado. Então, você pode listar essas palavras-chave como parte da mensagem em forma de hashtag ou colocar embutido dentro do código, né? Então, aí é uma parte mais tecnológica, mas que ainda assim é da comunicação. Então, esse ponto que envolve a parte ativa da mensagem, né, como você constrói a mensagem, que vai além da própria imagem, das fotos, dos vídeos, se você vai utilizar modelos ou não, pessoas reais, físicas, ilustração, isso faz tudo parte da comunicação, né? O revestimento gráfico, o revestimento textual, mas além disso, essa preocupação com os termos que você espera que serão encontrados por meio desse tagueamento, né? Então, isso do ponto de vista ativo. Na outra ponta está o lado reativo. A partir do momento que nós estamos falando aqui de omnichannel, e é muito próprio do mundo hoje das mídias digitais, a interatividade está presente, né? E a interatividade se espera que o seu público vá reagir diante daquilo que você está comunicando, seja por meio simplesmente de uma curtida ou de um comentário, que pode ser uma dúvida ou enfim, uma valorização, um questionamento daquilo que você está anunciando, ou mesmo um compartilhamento para repassar para pessoas aquilo que você viu que você acha que pode interessar seus amigos, seus parentes, enfim. Nesse momento, a comunicação também age, no sentido de dar respostas a essa comunicação que parte do público, né? Então, aí entra uma comunicação reativa, que ela visa reagir diante daquilo que o público expressa nesses canais que são interativos por natureza. Nesse ponto, muitas empresas, muitas marcas dão bobeira, né? Vacilam, porque acham que a partir do momento que você fez lá toda a sua estratégia, conseguiu definir uma série de canais, definiu exatamente a estratégia de quando, onde vão ser publicados essas mensagens, mas esqueceu que elas não são estanques, né? Que elas vão contar com a narrativa que vem por parte do público. E aí se esquece de deixar pessoas preparadas, e aí tem que ser gente, até pode ser feito por meio de robôs também, mas em último caso, são pessoas que vão fazer esse atendimento ao consumidor de maneira reativa diante do que chegou. Então, eu vejo a comunicação, Gino e Theo, como sendo nas duas pontas. A preocupação no momento da emissão dessas mensagens, da construção e emissão, e no momento de resposta às interações que partem dos usuários e do público, enfim, do consumidor. É importante essas duas pontas aí. Tô bem. Faz todo sentido, Vitor. Então, por exemplo, um comprador, né, puder navegar pelas informações do produto, assistir um vídeo que encontrou no YouTube e até mesmo sair do site, né, da homepage da empresa, de comércio eletrônico, para refletir sobre sua decisão de compra por alguns dias, enquanto ele permanece dentro do ecossistema de geração de leads da sua empresa, né? Então, a jornada do cliente, ela se torna aí muito mais robusta. Esses dias mesmo eu tive uma experiência que foi muito positiva e eu comprei um produto depois que eu recebi um reforço da comunicação. A gente vai falar disso mais para frente um pouco, mas adiantando que eu fiz lá, né? Chegou no meu, não lembro em qual rede que eu estava, algo que me interessou ali, eu cliquei
entrei, né, no site de e-commerce, era um marketplace, enfim, estava ali, olhei, cheguei a fazer o login, colocar no carrinho, daí eu falei, acho que eu não estou precisando disso agora, não, vai. Fechei tudo, desloguei e tal. Deu coisa de 5, 10 minutos, eu recebi um WhatsApp. Olha, você não finalizou a compra? E aí, por quê? Posso te ajudar? E a pessoa, de verdade, a foto da pessoa, o nome dela ali não era um robô. Ela, pelo Uhum. menos não parecia um robô, era um robô tão bom que tinha nome, cara de gente e escreveu, Vitor, o que aconteceu? Por que você não... A gente, só para dar um spoiler do que vem a seguir, né? Mas esse Sim. ponto eu achei, foi... E daí eu comprei porque daí eu perguntei mais coisa e a pessoa lá na outra ponta, muito bem preparada, me deu a resposta, falei, putz, agora vou ter que comprar, né? Daí ela mesma colocou o link ali no próprio WhatsApp e eu voltei para o carrinho que eu tinha deixado aberto lá e aí foi. Ou seja, né, Vitor, o foco das vendas, na verdade, em uma estratégia omnichannel, está no envolvimento com o cliente, que é É, exatamente o que aconteceu com você, né? é isso E aí. também na experiência geral que esse cliente tem, né? Em vez de levar as pessoas a comprar rapidamente por meio de um único canal. Você Né? se sente uma pessoa para aquela marca, né? Sim. É uma abordagem bem personalizada. Você não é simplesmente um número ali que entrou, ia ser só mais um para comprar e entrar para as estatísticas de faturamento da empresa. Você sentiu, ela veio, uma pessoa me chamou pelo nome, como se tivesse batido na minha porta, na porta de casa, por que o que aconteceu? Posso te ajudar? É isso aí. Muito bom, hein? Tá vendo, Theo? O Vitor aqui hoje tá detonando, tá mandando muito bem, né? Por Não é isso que verdade? hoje, né, o papo aqui hoje está muito especial. Eu disse, né, uma pessoa que tem o sobrenome Portinari, a gente já sabe que está em boas mãos, né? Então, não teria como ser diferente, não é Ô, verdade? Gina, eu tô precisando de um empréstimo, você vem Pô, me cara, ajudar aí, ó. eu também. Ó, Ó, o eu tô na nome é fila, forte. viu? Eu não vou dar calote, eu prezo pela realeza no sobrenome aqui. Eu também estou precisando. Como é que você adivinhou? Putz, não deu certo. Não deu, não foi dessa vez, né? Mas vamos lá. Agora tem uma coisa, né? Então, Hum, como a gente fazer tudo isso funcionar, né? isso aí. Agora que sabemos entre as diferenças entre as duas abordagens estratégicas, nós separamos aqui um passo a passo para que você possa implantar sua estratégia em seu negócio. Ô, Theo, já que Hum, nós temos um convidado muito especial, por que não o Vitor chamar a vinheta? O que você acha? tá aí, ó. Boa ideia, Gino. Por que não? Vitor, vai lá. Ah, maravilha, é uma honra então. Roda a vinheta aí pra gente, pessoal. Muito bom. Vamos lá então, olha só. Primeira estratégia, primeiro passo: identifique a sua persona de comprador. Olha só, ter uma persona de comprador claramente definida, ou eventualmente várias até, que envolva especificidade sobre seu comprador ideal, é simplesmente uma necessidade para as organizações. Essas informações ajudam os profissionais de marketing a decidir em quais canais devem concentrar seus esforços e também que tipo de tom a mensagem deve ter. E falando em mensagem, Vitor, é o seguinte, como é que um empreendedor pode adaptar a sua mensagem, a sua comunicação para atender às necessidades de sua persona? Boa. Vamos lá, né? Seguindo falando na questão da comunicação, e Uhum. nesse ponto há uma palavra que eu acho que ela é ainda mais pertinente, né? Que é empatia, que pode parecer uma Sim. palavrinha do momento e tal, mas na verdade ela está presente no mundo, né? Do relacionamento, das relações públicas, da própria publicidade, do jornalismo, do design. Então, quando a gente fala de personas, é uma estratégia, já que cada pessoa tem sua individualidade, suas particularidades, mas ainda assim, personas é um termo que vem se tornando mais frequente porque acaba sendo mais rico do ponto de vista do entendimento dessas pessoas, mas colocado em lote, né? Em bloco. Uhum. É bem mais rico do que só falar público-alvo, por exemplo, que era uma coisa assim muito abstrata, né? Você coloca no mesmo pacote
perfis de compradores, consumidores, enfim, de clientes muito diversos. E quando a gente consegue criar personas dentro deste público-alvo, você já faz um trabalho de segmentação e de enriquecimento de estilos, né? Nesse sentido, a mensagem direcionada para essas personas ou a mensagem construída para atingir essas personas já ganha também em termos de personalidade, em termos de identidade. Por quê? Justamente por causa da empatia. Você se coloca no lugar dessa persona ao construir a mensagem para ela, né? Uhum. Isso é muito difícil para as empresas, para os profissionais de marketing fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente está falando com personas, clientes daquela empresa, daquela marca, que não são igual a gente, né? Que são muito diferentes da gente, muitas vezes. Então, para acertar nessa mensagem, e para conseguir conquistar essa situação de empatia, né, se colocar no lugar do outro e conseguir dialogar como se você fosse aquela pessoa, é importante pesquisa, né? Então, esse é o primeiro passo para construir uma boa mensagem adequada à sua persona, pesquisa. Então, você vai levantar uma série de informações com relação a hábitos, com relação a perfil psicográfico, geográfico, onde ela está, como ela, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são as coisas que mais sensibilizam essa pessoa, que tipo de abordagem ela prefere, né, por meio de qual canal. Então, aí a gente está fazendo esse exercício de empatia por meio de dados que vêm de pesquisa. É o primeiro caminho para conseguir acertar na construção dessa mensagem. Na sequência, havendo tempo, o ideal é fazer alguns testes, né? Construir essas mensagens, colocar em contato com algumas personas que representem essas personas, né? Pessoas de verdade que você tenha no seu hall de clientes, que você pode contratar, pagar por isso, enfim, é como aplicar um teste, né? Uhum. Muitas vezes não dá tempo, por conta da pressa que a gente tem para colocar uma comunicação, então a gente arrisca que a pesquisa tenha sido bem feita e que a gente já consiga acertar a mensagem. Mas tendo um tempo, o ideal é ter um público piloto para ver, ó, isso que eu estou falando, nesse momento, nesse lugar, dessa maneira, te impacta positivamente? Se essa pessoa que representa uma persona te der um ok, é um indício a mais que essa mensagem tem grandes chances de lograr sucesso com relação às outras personas representantes daquele segmento. Então, basicamente é isso. É importante ter primeiro uma pesquisa e, se possível, fazer um teste antes de distribuir em massa, né, essa mensagem. Excelente, muito bom, Vitor. Então, vamos aqui agora para o segundo passo, que é escolha os canais que deseja segmentar. Se você pudesse aparecer em todos os lugares, sem dúvida, né, você iria fazer isso, né? Mas o fato é que o marketing omnichannel, né? Eficaz, ele pode ser caro, né? Então, em cada Sim. canal, há um investimento maior de tempo e dinheiro à medida que você cria uma estratégia, produz conteúdo e paga por anúncios ou canais patrocinados, né? Então, e é por isso que você precisa decidir quais canais segmentar. Agora, Vitor, dependendo da sua persona de comprador, de seus objetivos exclusivos, né, pode haver alguns canais que fazem mais sentido do que outros, né? Isso é verdade, né? Então, explica Uhum. um pouco para nós aí como é que isso funciona. Boa, Gino, é isso mesmo que você falou, né? Porque há um mito de que trabalhar com comunicação, com marketing digital é mais barato, mais econômico do que o marketing tradicional, físico, analógico, enfim, que nome a gente queira dar para isso. O que não é verdade, né? Porque o marketing digital gastando pouco já começa com grande chance de fracassar, né? Porque o investimento, seja tecnológico ou seja de cobertura, ele custa caro, né? Então, como, Uhum. como você bem disse, Gino, é importante fazer essas escolhas. Essas escolhas de canais ou de espaços, enfim, porque quando a gente fala Instagram, por exemplo, Instagram não é um canal propriamente dito, ele é uma plataforma. O que são os Sim. canais dentro do Instagram? São perfis ali dentro. Então, na verdade, quando você faz um post patrocinado dentro do Instagram, é um tiro meio de canhão, assim, vamos dizer, porque você tem uma chance de atingir um monte de gente que
não é exatamente o seu público, por mais que você tenha feito um rastreio, uma segmentação. Então, um post patrocinado corre um risco de atingir um monte de gente que não deveria ser atingida. Às vezes é mais assertivo você fazer parcerias, você trabalhar com influencers, você contratar o serviço de perfis, né? Aí esses perfis, então, é o perfil do influencer tal que vai falar da sua marca. É uma marca falando de outra marca, uma estratégia de troca, de permuta que seja envolvido. Então, o que são os canais dentro de uma plataforma Instagram, por exemplo? São os perfis. Então, é esse caminho que a gente precisa pensar ao se falar de omnichannel. Não é simplesmente falar, vou usar Instagram, Facebook e e-mail marketing. Tá? Já começa muito superficial essa programação, né? E certamente muito caro, porque se você pretende usar dessa maneira aleatória Instagram, Facebook e e-mail marketing, certamente você vai ter uma dispersão de esforço, de recursos e uma grande chance de criar, na verdade, uma empatia, na verdade, uma contra-empatia, na verdade, né? Vai criar um desconforto, vai criar enfim, você corre o risco de criar enfim, um efeito contrário de desagrado da pessoa que se sente incomodada, uma mensagem invasiva daquilo que ela não desejava receber. Então, de cara, o que é importante numa estratégia omnichannel? Que haja um caminho para que a pessoa sinta que ela abriu a porta para receber essa mensagem. Então, isso é o mais importante, né? O mais importante é que você receba algo que você está predisposto a ter interesse naquilo. E aí, nesse sentido, é importante fazer essa segmentação bem feita para escolher os formatos, os canais, os veículos, os emissores, os horários, enfim, às vezes pequenininho, né? Atingindo pouco e vai escalando, e você vai crescendo e vai conseguindo ampliar essa cadeia, ao invés de tentar dispor de um recurso muito grande e acabar recebendo muito mais antipatia do que empatia por meio de uma abordagem que pode ser cara e danosa no sentido dos resultados, quando não bem pensada essa distribuição da mensagem, né? É aquela coisa, né, Vitor? Oi, Gino, diga. Só para fazer um complemento isso que o Vitor Sim. falou, em relação ao Instagram e o influenciador, né, que vai ser utilizado aí como canal, eu peguei uma marca aqui que você conhece muito bem, uma marca global chamada Jeep, né? Boa. Ela tem 7 milhões e 400 mil seguidores. A marca é Jeep América do Norte, né? A Jeep Global. A Bruna Marquezine, que é uma atriz brasileira, tem mais de 42 milhões de seguidores, né? Então, Pois é. Só para Quem é o comparar. canal? Só para comparar, né? E a Pois Jeep é. no Brasil tem 700 mil seguidores, né? Então, olha, né, a questão, né, do influenciador aí, como em algumas situações aí ele é muito fundamental, né? Percebe que é ele, perfil, que é a mídia, na verdade, que é o canal, né? Na verdade, o Instagram é a plataforma que comporta esses canais. Mesma coisa falar televisão enquanto canal. Na verdade, a televisão ela é o suporte, né? A plataforma para os canais que estão ali dentro. Muito bem. É aquela coisa, né? Quando os recursos permitirem, no final das contas, a gente não deve nem ter medo de experimentar, né? Outros perfis, outros influencers, como você mesmo comentou, né, Vitor? A gente pode até se surpreender com os canais com os perfis que acabam se apresentando para nós. É como uma relação de pertinência, né? Você mais próximo possível de como nós fazíamos antes de pedir uma dica de compra para o vizinho, para um amigo. Então, na verdade, essa questão da credibilidade, né? É o vizinho que está te falando, ó, compra isso aqui que é bom, ou não compra isso aqui que é ruim. Essa relação que beira muito próximo essa relação interpessoal, que a mídia tradicional acabou rompendo, né? Se a gente olha um pouco para trás, o que a televisão, o rádio, os outdoors fizeram? Justamente o contrário. Não era mais o vizinho conversando, mas era um grande conglomerado midiático falando para todo mundo de maneira em massa, em lote, sem condição de você reagir, de você comentar. E aí simplesmente a gente era bombardeado sem ter chance de ter alguma validação daquilo que está recebendo, né? Por meio das novas mídias, agora, a possibilidade das marcas estarem dialogando, conversando com o seu público, com seus clientes, seus consumidores,
esse sentimento de estar conversando com alguém conhecido, como você bem colocou, Gina, eu tenho a oportunidade de falar com o Jeep, que é uma marca que eu gosto, eu vou lá, emito uma mensagem e falo, ô Jeep, o que tem de novo chegando aqui no mercado e tal? Se eles estiverem bem preparados, eles vão ter condições de responder Sim. para os seus milhares de seguidores, né? Se eles não estiverem bem preparados, aí vai ser um tiro no pé, eles terem um canal com tanta gente inscrita, né? Muito Exatamente. bom. Perfeito. Vamos então ao terceiro passo. Olha só. Aliás, vale até a pena a gente aprofundar, porque o papo está tão conectado, né, Gino, que Oh, não- esse terceiro passo faz todo sentido. Olha só. Crie mensagens únicas para a persona que você definiu anteriormente. Veja só. Você provavelmente tem membros de equipe especializados em diferentes canais, por isso acaba sendo fácil acabar com uma abordagem que cada equipe ou departamento opera de forma independente. No entanto, com o marketing omnichannel, é importante ter uma experiência coesa em todos os canais. Caso contrário, o seu público vai ficar confuso ao mudar de uma plataforma para outra. Agora, Vitor, só para se aprofundar um pouco mais na questão da mensagem, é, já que criação de mensagem é o seu departamento, Uhum. É isso como, aí. como a gente pode criar uma mensagem única para uma persona, uma vez que a persona em si é a compilação de vários indivíduos que representam seu público-alvo? E agora? Boa, boa. Então, aí vamos lá. É bem a área que eu particularmente atuo, pesquiso, me dedico, que é justamente isso, né? A construção da mensagem, ela tem vários caminhos, enfim, mas tem dois principais, que é quando você tem uma diversidade muito grande de público, né? Talvez você não tenha condição de fazer mensagens particulares ou exclusivas para esse seu perfil. Tem algumas marcas que têm esse estilo, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, McDonald's, ou Burger King, ou qualquer uma dessas redes de fast food. Tem um perfil de consumidor que vai da pessoa de idade 60 à molecada de 15 anos. Tem gente de condição de renda diversificado, tem interesses do ponto de vista da localização geográfica muito diversos. Então, como que faz o McDonald's, o Burger King, coisas do tipo, para se comunicar com todo mundo de uma maneira, ó, agora eu vou falar com você, agora eu vou falar com você, agora eu vou falar com você. Difícil. Então, nesse Uhum, caso, precisa tentar achar uma persona média que você consiga se comunicar com ela, ser relevante para ela e não estranhar as outras. Então, nesse caso, precisa construir um tipo de mensagem mais ou menos padronizada, com condição de ter alguma adaptação em algum momento, mas ela tem um estilo mais ou menos neutro do ponto de vista para não causar estranhamento. Como, por exemplo, não usar gírias que sejam muito próprias de uma persona ou de outra. Então, você evita essas gírias e faz uma comunicação irreverente. Se a marca for irreverente, ela pode ser irreverente sem estranhar esse público. Então, esse é um caminho, tentar achar um uhum, padrão médio, manter a consistência do estilo, porque essa empresa se comunica dessa maneira e ela se comunica sempre assim, então ela consegue criar uma identidade do estilo dela com uma média do seu público e toca o barco. Um outro caminho é tentar estabelecer uma biblioteca de estilos, né? Então, se você consegue fazer isso, você cria uma biblioteca de estilos e são frases simbólicas que orientem a criação de outras frases. Então, você cria meio que uma diretriz de comunicação, vamos chamar assim, né? certo. Então, essa diretriz, então, essa mensagem, quando eu for falar do produto tal para a persona tal, eu falo de tal jeito. Do produto tal para a persona tal, eu falo de tal jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito. Então, eu crio algumas combinações. Isso dá para a equipe de comunicação, que vai, de fato, fazer os posts, colocar na rua, mandar as mensagens, vai ficar lá no dia a dia, uma tranquilidade de não precisar ficar criando coisas totalmente novas para cada publicação que vai ser feita. Então, você cria um manual, é uma espécie de manual, na verdade, de estilo de Uhum, mensagem. Nesse manual, você tem uma biblioteca de imagens, uma biblioteca de símbolos, de ícones e de frases que se adequem para cada uma das suas personas. A gente acaba, de certa forma, industrializando, né? Colocando uma linha de produção a emissão das mensagens para ganhar agilidade, sendo consistente, porque você está dentro daquele rol, respeitando diretrizes que um diretor de comunicação estabeleceu para que a sua equipe
consiga produzir e tocar com agilidade, né? Mais ou menos nesse caminho. Muito bem. Tentar agregar alguma coisa aqui, né, Théo? Então, né, depois de tanta informação importante, né, É, é importante se certificar que cada membro de sua equipe entenda a sua persona e as mensagens que você está usando para direcionar a É essa isso aí. persona, não é verdade? Exatamente. sim, sim. Outra coisa é que os profissionais de marketing, eles também precisam ser úteis e também prestativos, né? Compartilhando conteúdo relevante e voltado para o consumidor, em vez de enviar mensagem de marketing o tempo todo, né? Pois é. Agora, né, no nosso quarto passo, esse merece um cuidado especial. Vamos lá. Jogue de acordo com as regras de cada canal. Veja, mesmo que a mensagem deva ser consistente em uma estratégia omnichannel, você também terá que ser estratégico o suficiente em relação ao que funciona em cada canal. Por exemplo, canais extremamente visuais, como o Instagram, né, Vitor, que você comentou também aqui, Uhum. eles podem ter mais sucesso com imagens, enquanto artigos eles podem ter um desempenho muito melhor em plataformas mais editoriais como o LinkedIn, por exemplo. Uhum. Então, por esse motivo, não é mesmo, Vitor? Apesar de ter mensagens semelhantes, você provavelmente precisará criar estratégias individuais para cada canal e criar diversos tipos de conteúdos. Como é que você vê essa ação tática de marketing? É bem tática mesmo, né, Theo? Né? Porque daí saiu do plano estratégico macro e E vai vai para o operacional. pro operacional, para o É, dia a dia, né? É mais ou menos na linha do que a gente comentou na regra anterior, né? sim. E é bem essa preocupação em tentar criar um manual de estilos, Uhum. não só com relação às personas, como a gente falou no tópico anterior, mas nesse caso, um manual de estilos que se adeque ao perfil daquele canal, né, daquela mídia, daquela plataforma, como você bem colocou. Se é mais visual, então esse manual de estilos precisa privilegiar um banco de imagens, por exemplo, que você tenha definido, imagens feitas pela própria empresa, pela marca, pelo departamento de comunicação, ou banco de imagens comprados mesmo, que muitas vezes funciona de maneira até mais rápida, mais fácil e com qualidade também, né, bancos de imagens pagos, né? Então você compra por uma imagem de qualidade e você pode até ter exclusividade sobre ela, se você quiser, né? Se tiver essa condição, ou adaptar essas imagens, enfim. Uhum. É mais ou menos isso. É construir um estilo que consiga, por exemplo, determinar, mesmo que seja para uma temporada, vamos dizer assim. Então, Sim. campanha verão da marca tal. Então, verão, a gente está trabalhando ali com 3 meses, né, que precisam estar bem alinhados do ponto de vista do que vai acontecer nesses 3 meses, nessa campanha de verão. Então, vão ser usadas as paletas de cor, a paleta de cor tal, então você tem lá uma combinação de cores pré-definidas, você tem lá a biblioteca de imagens, uma certa flexibilidade para ganhar alguma oportunidade, caso algum cliente poste alguma coisa e você consiga reutilizar no sentido de compartilhamento, sem perder a identidade com aquela campanha, Uhum. falando de uma mídia, de repente, como você bem colocou, mas com característica imagética, né, mais visual. Então, você define um conjunto de bibliotecas de imagens que se encaixe naquele formato. Se é mais vertical, você procura imagens com característica vertical. Se ela é mais quadradinha, procura imagens que se encaixem melhor no formato quadrado. Pensando que, além disso, tem uma questão de tamanho da mídia, né? Se é Uhum. para ser visto no celular, tem uma preocupação com o tamanho do texto, quantidade do texto. Se é para ser vista na formato desktop, que é para tela de computador, você está normalmente vendo na horizontal, enquanto no celular você está vendo na vertical. Então, como fazer essa transposição, né, de uma mesma peça publicitária, uma mesma peça de comunicação, no formato vertical, que funcione também no horizontal, então da tela do celular para a tela do computador. E muitas vezes vai também para a tela do cinema, então é a tela do computador que ficou grandona lá no comercial que aparece antes dos filmes. Então você pode fazer essa transposição também para uma outra mídia digital, que é a tela lá do cinema. Ela pode também estar numa tela do elevador ou do aeroporto. Também é uma tela que pode ser vertical, pode ser horizontal. Numa você está vendo de perto, na outra você está vendo de longe. Então, é essa decodificação, essa transposição que precisa estar bem ponderada. Então, você define quais são os canais que vão ser utilizados, quais são as Uhum. características em cada um desses canais, define um padrão e procura estabelecer uma
peculiaridade, uma particularidade que funcione de maneira mais adequada em um e no outro, né? Como a gente disse desde o começo, é uma questão de planejamento acima de tudo, né? De compreensão desses formatos. Certo? Excelente, muito bom. Então, né, depois disso, vamos ao nosso quinto passo, né? Descubra como você entregará a experiência em todos os canais. Agora, o negócio vai. Pau no gato, né? Vamos lá. Olha só, todos os canais que os profissionais de marketing decidem usar também devem trabalhar juntos, né? Então, não basta apenas configurar e usar o Twitter, o Facebook, o e-mail, um site, um blog, seja o que for, né? Se eles não trabalham em harmonia para atrair e converter negócios. Vitor, acredito que você concorde que o mesmo consumidor se move rapidamente por todos esses lugares, né? Então, portanto, sua estratégia e sua análise precisam se adaptar da mesma forma. Estou correto? É isso mesmo, Gino. E aí a gente precisa pensar como fazer com que o público, né, transite de uma plataforma para outra com a maior naturalidade possível, né? Isso muitas vezes acontece por meio de links, se ele está num ambiente que você pode clicar e ser direcionado para outro lugar, né? Então, essa conexão por meio de links é muito importante para que você consiga fazer isso. Muitas vezes, alguns veículos, alguns canais não são muito propícios para isso. Eu acho que quem nos ouve, quem nos assiste aqui já deve ter deparado com um post no Instagram que aparece lá acesse nosso link e é uma URL enorme e na verdade você não consegue clicar porque a legenda do Instagram não é clicável, né? Então, o que adianta você colocar um link que muitas vezes não é nem simpático, porque o desenvolvedor, o criador, o redator ali não se preocupou em fazer um link curto que a pessoa consiga, nesse caso, ela vai ter que digitar em outro ambiente aquele link que está ali no Instagram, porque ele não é clicável. Ou então, um recurso que se usa vá até a bio, né? Então, daí lá no perfil, você consegue pôr um link ali, que daí normalmente abre um link tree, né? E ali tem a série de links. Então, são esses recursos que é próprio do canal, né? Então, se você não consegue ter na legenda do post um link clicável, você tem que achar um jeito de falar, ó, por aqui não vai dar para você ir, usuário, público, consumidor, cliente, você aí que está aqui, não vai dar para você vir por aqui. Eu sei que não vai dar para você vir por aqui. Então, eu nem coloco esse link que não é clicável, né? Então, esse percurso é que precisa ser mais natural, mais naturalizado para que o público consiga transitar. Uma outra coisa também que eu vejo com uma certa frequência, que eu acho que é uma loucura, é o uso de códigos, né, tipo QR Code, que é para você ir com o celular e a câmera do celular rastreia aquilo lá e te gera um link para outra coisa, e as pessoas colocam QR Code em posts. E aí você está vendo o post, então você não tem uma outra câmera para conseguir ver aquele QR Code. Então são coisas assim que, por que você pôs um QR Code no post do Instagram? Então você vai ter que criar um outro celular. Isso, vai ter que usar um espelho para conseguir acessar aquele QR Code. Então são coisas assim que parece bobeira, mas você rompe a história que a gente estava falando antes, né? A narrativa de transitar de um veículo para o outro, de um canal para o outro. Então, eu acho que essa é um dos grandes problemas nesse transitar entre canais, no sentido de dificultar a vida do usuário, né, que está ali percorrendo aquilo lá, e eles esbarram em travas, em bloqueios, em coisas que às vezes são próprias do sistema que não deixam ele percorrer o caminho, né? Hotel, acessar o QR Code pelo espelho, vai para o multiverso, cara. Vai ser um negócio. Aí é um local perigoso, né? Aí é perigo. Muito bom. Bem lembrado. O único caminho é esse aí, né? Tem que usar o espelho e aí você já não sabe se você é você mesmo. Pronto, a confusão está estabelecida. Entra num problema de personalidade, quase. Tem semanas sem estar no multiverso, eu já tenho esses questionamentos, viu? Agora imagina lá. Pois é, a gente começa a se questionar de nós mesmos, né? Pô, esse link não dá certo, será que o problema sou eu? Essa é uma outra questão também. Muitas vezes, do ponto de vista do design, você tem que evitar essa situação, que o cara sinta que ele é o problema. Pô, eu que não consigo clicar nesse negócio, eu que tenho dificuldade. Não, na verdade, é o sistema que tem problemas, né? Mesma coisa você tentar acender
a lâmpada de casa lá no interruptor, você nunca acerta o interruptor, nunca acende a lâmpada que você quer, e a gente sempre acha que é a nossa cabeça que não tá batendo direito, né? Então, é tentar minimizar esse sentimento de que o problema é o consumidor. Na verdade, não é ele. Na verdade, o Uhum. problema é o sistema, né? Quer dizer, né, uma estratégia de integração, ela pode incluir alguns elementos relevantes, né? Por exemplo, o uso de uma caixa de entrada unificada, né, para rastrear a comunicação do cliente em todos os canais, uma plataforma de gerenciamento de marketing tudo em um, né, o all-in-one, para justamente ajudar a gerenciar os esforços de publicação. E, claro, não podemos esquecer a análise de um CXM, de um Customer Experience Management, para justamente rastrear essas interações e também o engajamento. Certo? Certo. É isso Certíssimo, aí. Theo. Muito, Experiência, né? É disso que a gente está falando também. exatamente. Ainda mais, Theo, ficou muito mais correto com o seu sotaque do oeste americano, né? Muito bom. Tô Né? falando. É Anos de treinamento. praticamente Antes, um, um cara do oeste mesmo. E exato. Customer customer. Experience Management, é isso aí. Eu diria que é um sotaque aqui de Piracicaba. Os piracicabana aqui falam Olha, bem inglês. Muito bom, muito bom. É isso aí, Theo. E, então vamos lá, isso aí, Vitor, também. Vamos lá, é o sexto passo, né? Que uhum, é implementar automação de marketing. Então, sim. muita gente aí torce o nariz para isso, né? E falando, né, em rastreamento de interações, engajamento, a automação de marketing para seus esforços em uma estratégia, né, o Omnichannel, ela é essencial. Uhum, Trabalhando junto, né, com o CRM, né, ou CXM, ou CRM, né, ou CXM, né, como você mesmo citou, né, que armazena informações como páginas visitadas, cliques de call to action e uhum. aberturas de e-mail. Sua automação de marketing pode ajudá-lo a tomar decisões e a realizações personalizadas, né, para os caminhos exclusivos aí dos seus leads. E o melhor disso tudo, Theo, funciona. Acredite em mim. E como funciona, Gino, né? Agora, o sétimo passo, ele não pode ser deixado de lado, né? Invista no chamado retargeting. Bom, ninguém melhor do que para explicar retargeting do que o Vitor Corte Real. Então, Vitor, por favor, explique para nós o que é o retargeting. Muito bom. A gente até dá um spoiler aqui um pouco antes, Sim. né? Que é justamente um episódio que por acaso passei essa semana e que ilustra bem isso, né? Nada mais é do que um reforço, né? Acho que o do retarget justamente serve como essa analogia para a gente lembrar melhor, que é um reforço, né? É Uhum, atirar novamente, né? Você ou renovar um target, qualquer coisa dessa maneira que para o nosso público aqui fique mais fácil para. Eu procuro fazer isso, inclusive em aula, sabe, Theo e Gina? Eu sim. procuro falar, ó, essa palavra não decora, não vai. Tenta buscar analogias, né? Então, retarget, a palavra está dizendo o que ela é, de certa forma, né? Porque você está renovando, refazendo, relembrando, qualquer coisa assim que esse prefixo re lembre nesse sentido de refazer alguma coisa. Então, é reatirar ou retirar, né? Você dá um tiro de novo de lembrança no seu público. Nada mais é do que Uhum, relembrar mesmo. Então ele deixou pegadas, né? Esse é o caminho que até o Higino estava comentando aqui, né? Ao transitar pelos diversos canais, o público, né, que transita por ali, nosso cliente, consumidor, enfim, vai deixando pegadinhas, essas pegadas sim. digitais que não tem como a gente evitar, né? Nós somos rastreados o tempo todo de qualquer coisa que nós estivermos fazendo pela internet. Isso é meio assustador, mas é fato. Você entrou num site hoje, essa sua passagem por aquele site, o seu IP, se você tiver logado num serviço qualquer de Facebook ou de Google, por exemplo, vai ficar ainda mais marcado por meio de cookies, coisas assim que você vai habilitando, né? Que você vai dando aquele accept, ou seja, você está falando, pode me rastrear, pode marcar onde eu estou pisando, pode registrar minha pegada. Então, a partir do momento que o público está deixando pegadas e essas pegadas vão sendo monitoradas pelos sistemas, enfim, pelo algoritmo, pela tecnologia, pela informática e tal, tem como a gente refazer esse caminho. Então, se o consumidor passou do Instagram,
foi para o site e de lá pôs algum produto no carrinho de compra e desistiu e voltou tudo para trás, esse caminho dele, na verdade, não foi apagado. Esse caminho permanece ali dentro de um contexto maior que vem chamando muita atenção hoje em dia, que é do Big Data, que é justamente essa quantidade enorme de dados que nós temos gerado, né? Ao tirar uma foto e postar uma foto, a gente está gerando dado, está gerando informação, está falando o que eu gosto, onde eu tirei essa foto, quem eu sou. Então, o Instagram é o que tem de mais valor, na verdade, para essas empresas de tecnologia, são as informações que nós estamos dando de graça. Você está falando, a partir do momento que você tirou uma foto de um cachorro-quente na praça da sua cidade, olha quanta informação você está dando para as empresas. Você está falando que você gosta de cachorro-quente, que você transita por aquele ambiente e que você tem um estilo de vida. Então, a chance de você receber coisas relacionadas com aquela praça onde você está, com comida tipo junk food e outras coisas mais, se de repente nessa foto saiu a sua roupa junto, isso é um monte de informação também. Então, esse caminho, do ponto de vista tecnológico, tem como ser refeito, e aí a estratégia de retargeting, para justamente falar, ó, usuário, você não quer mesmo isso aqui? Ó, você já disse de alguma forma que você tem interesse nisso. Você não está interessado agora? Então, antigamente, a gente fazia isso só no aniversário, né, da pessoa. Boas empresas lá 10, 20, 30, 50 anos atrás, quando fazia bem uma estratégia de retargeting, que a gente nem chamava dessa forma ainda, é porque tinha o nome e a data de nascimento da pessoa, e você chegava e entrava em contato com ela, parabéns, você ganhou um bônus aqui. Quase que o máximo que a gente fazia, né? Depois isso melhorou, no sentido de ter um histórico de compras e você conseguir saber, o sabonete que ela comprou hoje deve durar um mês. Então, daqui a um mês fala, ó, não está acabando seu sabonete? Você não quer comprar um sabonete? Então, também é uma estratégia de retargeting, mas o que a gente está falando hoje é muito além disso. Sim. É justamente traçar esses caminhos e conseguir oferecer coisas que, às vezes, a pessoa nem ela lembra que ela precisa daquilo, na verdade, ou nem ela sabe que ela precisa daquilo. Eu tenho uns alunos que falam que o TikTok conhece mais a pessoa do que ela mesma, porque ela coloca vídeos ali que ela gosta tanto que ela fala, nossa, o TikTok conhece mais de mim do que eu mesmo. E é bem isso mesmo, né? É isso aí. É aquela história, né, Theo, né, Vitor? O retargeting é o Waze aí para o consumo, né? É o que guia aí até o consumo, né? Aí. Então, a gente pode, então, dizer sem problema que nenhum retargeting é uma forma de publicidade poderosa, é uma forma, né, de publicidade poderosa quando usada em conjunto com o marketing omnichannel, né? Isso, estou correto, não estou? Sim, são coisas integradas, né, Theo? Sim, não, de fato, é isso mesmo. E ao ter várias plataformas nas quais o seu público pode encontrar o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço, enfim, você acabará aumentando as chances de realizar o seu negócio. Qualquer pessoa que desista, né, ela verá anúncios de retargeting em outras plataformas, nas quais você pode estar presente. Então, no final das contas, o seu objetivo nesse mundo, né, que prioriza o consumidor, é justamente ir além de estar apenas presente em vários canais e começar a conectá-los em uma abordagem, de uma certa forma, cada vez mais próspera e que não somente possa aumentar suas vendas, mas também promova uma melhor experiência de compra com seu cliente. Falei, Vitor? Falou, isso aí mesmo, Theo, porque na verdade a gente falava muito do Google, né, nos oferecendo anúncios, e assim o público entende que aquilo está sendo anunciado porque você deu indícios de que aquelas coisas te interessam, né? Então o Google é um bom exemplo disso, Sim. o Facebook também, enfim, que entendem os hábitos das pessoas e direcionam conteúdos que interessam a elas. Mas o exemplo que eu comentei hoje aqui para vocês, eu senti que foi além disso, foi uma surpresa positiva quando eu recebi uma mensagem muito delicada, que não senti que foi invasiva de forma alguma, pelo WhatsApp, porque na hora que eu coloquei o produto lá no carrinho de compras, no cadastro, além do e-mail, também pediu o WhatsApp, e eu acabei colocando lá. Depois eu não fiz a compra, mas me chegou pelo WhatsApp um lembretinho, você não quer mesmo? O que eu posso fazer por você? Você quer mais um desconto? Me ofereceram de tudo lá para eu finalizar a compra e deu certo.
fui alvo de tudo que a gente faz, estuda, critica. Acabei sendo o cara que falou que funciona, que eu mesmo experimentei. Muito bom. É a experiência do cliente. Sim, sem dúvida. Muito bom. Olha, Vitor, o Higino e eu agradecemos a você pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por tudo que você trouxe aqui para contribuir conosco no Papo de Marketing. Foi extremamente produtivo, incrivelmente proveitoso. Muito obrigado, Vitor. Um grande prazer. Imagina, eu que agradeço, Theo, Higino, amigos, colegas aí de longa data, né? Já tivemos em bancas de mestrado, doutorado muitas vezes. Sempre uma honra estar em qualquer barco que vocês me chamarem para navegar junto. Podem contar que eu vou estar sempre me sentir muito honrado e vou com muito carinho prestigiar, dar uma contribuição. Espero que nosso papo hoje aqui de marketing tenha elucidado algumas questões, provocado outras, incentivado o pessoal que acompanha o canal a continuar fazendo bons negócios e sempre com ética, com responsabilidade, com profissionalismo. Sim. Espero que o recado hoje aqui tenha contribuído nesse sentido e deixo minha gratidão, meu agradecimento aí a vocês também. Excelente, a gente que agradece. Muito bom, foi uma aula, foi enriquecedor, não é, Theo? Claro, sem dúvida alguma, perfeito. Muito bom. Pessoal, olha, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse episódio e gostaria de nos apoiar, inscreva-se no canal e marque aquele sininho. Assim você saberá exatamente quando lançarmos um novo episódio do Papo de Marketing. Você também pode nos seguir no Instagram, @Papo de Marketing Podcast. E se você tiver qualquer dúvida, aproveite, deixe os seus comentários e a sua avaliação. A gente gosta e, claro, responde também. E não se esqueça de acessar o nosso site papomarketing.wordpress.com. Escolha a sua plataforma de podcast preferida e acompanhe todos os nossos episódios. Nos vemos em breve, até mais. Tchau! Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Tudo que o Theo falou é verdade. Ativa o sininho, compartilha. Vocês vão estar ajudando duas famílias, a Monteiro e a Bélia. A gente precisa se tornar relevante. E 3 agora. 3. E a Corte Real também, né? Então, vocês gostaram do episódio, comenta aí. Foi muito bom essa aula com o professor Vitor. E é isso. Então, vou encerrar. The End do inglês. Acabou.